Se você sai, por exemplo, na época de férias agora, vai viajar e vai deixar sua casa sozinha, você já vai com uma nuvenzinha negra de preocupação. Para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui o engenheiro civil e consultor em segurança, Newton Migdal. Agora eu falei certinho o seu nome, né, Newton? Certo, perfeito. Nada como falar com o dono do nome, né, para saber a pronúncia correta. Newton, você trabalha há quanto tempo com essa questão de segurança? Eu trabalho com segurança há mais ou menos uns 20 anos. 20 anos. Então você já tem bastante trabalho, né? Tem bastante trabalho, bastante história para Bastante história para contar, imagino, né? Quem corre mais risco? Quem tem apartamento e quem tem casa? Depende do foco. Em época de férias, quando você deixa a sua casa, mais pessoas na rua, mais pessoas percebem que a casa ficou com ausência de pessoas por 2 semanas, por 3 semanas, pelo tempo que for. É mais fácil, né, no de apartamento, perceber. então, quando o foco é esse, o furto, alguém que vai roubar quando você não está, no apartamento é um pouco mais difícil de saberem que você... Podem até... Aí é mais um furto interno. Então, pode ser que os funcionários, ou que vizinhos, ou que funcionários de outros vizinhos saibam. Mas a casa você deixa um pouco mais exposta. Eu falei depende do tipo de crime, porque, por exemplo, tem havido muitos arrastões em prédio. É verdade. Mas o objetivo do arrastão, do bandido, é pegar o morador no prédio. Não é quando ele está viajando. É quando o morador está lá. É quando ele está, porque o que ele quer no arrastão, ele quer coisas, ele quer o dinheiro mesmo, quem tem real, quem tem dólar, quem tem euro. Joias. Ou joias, relógios, equipamentos que ele pode transformar rapidamente em dinheiro. Então, é diferente do ladrão que a gente chama ladrão de bugigangue, aquele cara que vai lá para roubar a geladeira, o fogo, micro-ondas, tudo isso, tal, que ele quer não pegar o morador. Então, em caso de viagens, fica mais exposto quem mora em casa e deixa a casa sozinha. Sozinha. Então não pode deixar mesmo, né? A gente tem que pensar em métodos. Bom, você especialista em segurança deve ter 300 formas aí de proteger as nossas casas e os nossos apartamentos. Agora, existem pesquisas falando sobre esse período de férias, o índice de criminalidade se aumenta, de fato, por exemplo, nos meses de julho. Aqui no Brasil é mais dezembro e janeiro, né? São os meses reconhecidos como férias? Existe, só que o crime ele mudou um pouco. O crime migrou. Então, hoje o bandido, como eu falei que no arrastão ele quer pegar o morador, nas férias ele também quer pegar as pessoas. Por quê? Porque ele quer dinheiro, ele quer cartão de crédito, ele quer fazer saque no caixa eletrônico. Então, por exemplo, está com as pessoas, essas coisas... Isso está com as pessoas. Então, por exemplo, nas férias, o criminoso migra para onde o turista está indo. Então, por exemplo, nessa época de julho, se vai muito em São Paulo, por exemplo, se vai muito para Campos do Jordão. Então, tanto que nessa época... A polícia se intensifica muito mais em Campos do Jordão do que fora da temporada. Por quê? Porque o bandido antigamente ele assaltava as casas de temporada quando o morador não estava. Agora hoje é o o bandido ele ataca as casas de temporada quando o morador está, porque ele quer pegar o morador, ele quer dinheiro. A mesma coisa acontece, a gente já viu casos até de arrastão de veículos no Guarujá, por exemplo. Quando? Em temporada, quando está todo o trânsito, todo congestionado. Tudo parado. Então, o crime mudou também. O bandido, ele está aproveitando as férias para assaltar aonde os turistas estão indo. As pessoas estão lá se divertindo e ele também vai lá se divertir, né? No tipo de divertimento que ele acredita seja. E normalmente as pessoas estão se divertindo, e se elas vivem normalmente em São Paulo, que é uma cidade meio louca, com um grau de atenção um pouco mais alto... Quando elas estão nas férias, o grau de atenção delas está muito menor. Ela relaxa. Ela relaxa e o bandido se aproveita desse relaxamento. Desse relaxamento, né? Uma coisa que eu sempre, pequena ainda, quando a gente ia para a praia, eu achava maravilhosa, assim, aquela visão das casas com cerquinhas pequenas. Eu falava que maravilha morar num lugar assim, onde tudo é tão baixinho, não tem aquela coisa de cercas elétricas, né? Porque São Paulo tudo... Você quer saber se um bairro é perigoso, se não é? Você passa na rua e dá uma olhada. O tamanho das grades e se tem muita cerca elétrica, a gente sabe que ali realmente a coisa pega. Então, está todo mundo se protegendo. Isso quase não existe, porque agora as pessoas estão protegendo as casas também nessa época de julho, de dezembro também. As casas estão aumentando os seus muros, as suas cercas, né? Antigamente você viajava para a praia e você saía da sua casa para ir até a praia e deixava a porta destrancada, porque em vez de você estar com uma família, com amigos, tal, com 10 pessoas na casa, você não vai ter 10 chaves. Então, aí deixa aberto. Então deixava aberto, quando eu vou voltar da praia para pegar alguma coisa, para tomar um banho, para ir descansar, o outro volta, o outro vai, e ficava sempre aberta. Hoje, isso já tem que pensar muito nisso, se pode se deixar ou se não pode se deixar. Então,
Um pequeno exemplo. Como você falou, a maioria das casas hoje são muradas também, quer dizer, tem casas de praia que dispõem de alarme, de tudo isso, então a situação realmente mudou. Aqui em São Paulo, quando as pessoas saem de férias, o que que elas fazem para se protegerem? Olha, uma coisa que se faz muito é deixar a luz acesa. Aí fica acesa de dia e de noite. Fica acesa de dia e noite, todo mundo percebe que não tem ninguém. E fica acesa a luz sempre do mesmo aposento. Então, um mecanismo muito barato e simples é comprar um timerzinho, um pequeno timer. Que apaga a luz? Que você pode acender, deixar programado para acender e apagar luzes de cômodos diferentes. Então, até simula que as pessoas estão andando dentro da casa, por exemplo. E que de dia deixa a luz apagada. Tá? Então, você deixa esse timer para programar. Um erro muito comum é a pessoa que tem o portão trancado com cadeado. E ela deixa sempre o cadeado trancado e o cara que passa todo dia a pé em frente àquela casa vai ver que o cadeado sempre está na mesma posição, ninguém mudou. Por quê? Porque ninguém está morando lá. E o que Isso se deve chama fazer? atenção. Ou deixar o cadeado para o lado de dentro, ou é bom você ter contato com seus vizinhos, se eles são de confiança, pedir para eles entrarem na sua casa, para eles regarem suas plantas, para eles mostrarem que tem vida na casa. Uma outra coisa que denuncia muito as pessoas estarem viajando são pilhas de jornal em frente à casa, porque a pessoa, o que ela deve fazer? Ela deve suspender, ou você pode hoje aproveitar, quase todos os jornais, eles têm um sistema de transferência de assinatura. Isso, leva lá para a praia. Você já avisa antes, você vai estar recebendo o jornal na praia, vai estar casa de campo. Jornal no campo, ou se você viajou para fora e não vai receber o jornal, cancela, e eles até, na verdade, você cancelou por um mês, você vai receber a assinatura por mais um mês, mas um monte de jornal e um monte de correspondência denuncia. Então você pode combinar com alguém, com o seu vizinho para tirar as correspondências, para fazer alguma coisa. É importante sim ter essa movimentação. É importante não ficar tão claro e evidente de que, olha, a casa está aí há um mês sem ninguém. Sem ninguém, né? E as pessoas se preocupam, porque a pessoa vai viajar, mas de lá ela fica meio preocupada, né? Com certeza. Com o que está acontecendo Quem tem aqui. condições, vale a pena ter um alarme, se a tua casa está sem ninguém, se alguém entrar, esse alarme vai tocar. Qual é a principal função de ter um alarme, de ter alguma cerca elétrica? Primeiro é inibidora, o bandido perceber que, tem câmera, tem luz, tem cerca elétrica e tal. Segundo, se tocar o alarme, deve-se tocar uma sirene no local, porque o bandido vai se evadir provavelmente, mas normalmente esse alarme está ligado a alguém que está recebendo a uma central. Então para isso, o que você quer? Já que o bandido entrou, mas que ele não faça a limpa toda na sua casa e você não vai ter o desprazer de voltar de umas férias, foi ótimo, tudo chegou em casa, não tem mais nada. Então, quem tem condições de ter algum alarme em casa para isso, também é indicado, né? Indicado. Em relação à casa de praia, à casa de veraneio, de campo que a pessoa aluga. Porque quando nós alugamos um imóvel, a gente não sabe a história daquele local. Tem gente que aluga pelo telefone. Eu já fiz esse tipo de... É um risco, gente, porque a gente não sabe nem direito para onde está indo, mas muita gente ainda faz isso. Então você não sabe lá o índice de violência, como é que é a segurança daquele local. Enfim, a gente está pisando no escuro, não é? Você está indo para um local que você desconhece, diferente, por exemplo, do seu bairro, da sua cidade, que você mais ou menos sabe os pontos mais perigosos, né? E aí, como é que a gente se protege? Primeiro, não necessariamente para segurança, mas para você não ser enganado, para você não alugar uma coisa por outra, o ideal é que você vá até lá. Ou que você tenha algum conhecido que more lá e que possa olhar para você, ou alguém que realmente vai todas as férias para essa praia ou para esse lugar e que possa te dizer. Mas o ideal é que você vá ver. Por quê? Porque muitas vezes, vou dar até um outro exemplo de viagem, não só para isso. Tá? As pessoas estão viajando e vão para um hotel chique. Só que esse hotel, ele foi muito chique, ele está num lugar muito degradado da cidade hoje. Como um exemplo, até não falando mal, porque até mudou, mas se você fosse há 10 anos atrás no Hotel Hilton em São Paulo, você ia estar muito mal localizado em questão de violência hoje, porque ele está no centro, está num local ruim, num local perto de droga, perto disso. Hoje não, o Hilton mudou, ele está lá na Nações Unidas, ele saiu do centro, aliás, aquele prédio está parado ainda. Mas mesmo hotel, você vai para um hotel, você compra pela internet, você vê fotos lindas, mas talvez ele não está mais num local adequado. Ele já foi num local muito, muito bom da cidade, mas hoje não é. Então o que a gente aconselha é que vá se olhar, que se perca algum tempo, que se converse para se descobrir o que tem de criminalidade, o que não tem. E, infelizmente, a gente tem muitas cidades praianas que tem muita droga. Então, saber se você não está perto de um ponto de venda de droga, de alguma coisa assim, porque isso pode
estragar não só tuas férias, como mais coisas, né? É